dia, amado povo de Deus. Bom dia, eu me chamo Emanuele. E eu me chamo Carlos. Temos 2 anos e 6 meses de casados. E 3 filhos. Fizemos o 21º Encontro de Casais com Cristo. Na paróquia São José de Maracanaú. E hoje vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 34. Nesse momento, vamos aclamar o Santo Evangelho. Vai falar do Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento da vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhe: venha só vocês a um lugar deserto e descansem um pouco, porque eram tanto os que iam e vinham, que não tinham tempo nem de comer. E foram de barca a um lugar deserto e afastado. No entanto, muitos o viram partir e, sabendo disso, foram até lá a pé, vindo de todas as cidades, e chegaram antes deles. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão e se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nesse evangelho, ele é como uma continuação do evangelho em que, eu acho que foi do evangelho do domingo passado, né? Em que Jesus, ele envia os seus discípulos, né? Para evangelizarem, para propagarem a sua palavra. Ele dá autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios. E nessa parte do evangelho está falando do retorno deles, né? Em que eles estão muito felizes, como diz aqui na leitura. E eles estão contando tudo o que tinha acontecido, tudo que eles tinham ensinado sobre Jesus e dos ensinamentos de Jesus, né, para as pessoas, né, para os locais em que eles foram evangelizar, todas as obras que eles fizeram, todos os milagres dados pela autoridade de Jesus Cristo, e os ensinamentos por Jesus Cristo, né? Então, Jesus percebeu que eles estavam cansados e chamou-os para descansar no local deserto. Mas mesmo no nosso cansaço, né, mesmo no cansaço dos apóstolos, no momento de descanso deles, Jesus estava presente. Né? Jesus está presente nos ensinamentos, né? Quando a gente está propagando ensinamento, como também está presente, deve estar presente nos nossos descansos. Então eles pegam o barco, vão para um lugar deserto e afastado, né? Um lugar que eles pudessem realmente descansar, que eles não tivessem com muitas pessoas, porque muitas das vezes, mediante todas as obras que eles estavam fazendo em nome de Jesus, eles não podiam nem mesmo, às vezes, comer. Então, eles foram por esse local deserto, mas só que a população, né, a comunidade, as pessoas viram e foram correndo, ainda chegaram primeiro do que a barca que eles tinham pego nesse local deserto. E isso é um bom sinal. É sinal de que o fato da missão dos apóstolos, né, dos discípulos, deu certo. As pessoas estavam querendo estar perto de Jesus, estavam querendo conhecer um pouco mais de Jesus.
Então, eles foram a este local, uma grande multidão. Jesus, quando viu aquela multidão, ele teve compaixão, porque ele percebeu que ali eram pessoas, né? Era uma multidão que estava como se fosse ovelhas sem pastor. E a gente sabe que o pastor, ele não só guia as suas ovelhas, né? Ele cuida, ele dá amor, ele tá próximo, ele cura as feridas, ele não somente guia, né? Ele se faz realmente presente na vida das suas ovelhas. E assim foi Jesus. Naquele momento, ele foi o pastor de todas aquelas pessoas que de uma certa maneira poderiam estar ali procurando um alento, alguma palavra de carinho. Porque dessa vez a gente percebe que não eram atrás de milagres, de curas, não foi nenhum debate com nenhum fariseu. A multidão que estava ali o procurando, Jesus até fala aqui na leitura que ele começou a ensinar-lhe muitas coisas. Esse ato, né, de ensinar, de se reunir, com certeza ali criou-se uma certa afetividade, uma certa amizade. Jesus se tornou presente na vida de cada um ali. E realmente naquele momento, a gente não sabe o que ele ensinou, mas se imagina-se que ele adentrou profundamente na vida de cada um. De cada um. Porque diferente de várias outras ocasiões que a gente vê em que se procuravam curas, ou era algum debate com algum fariseu, em que os fariseus tentavam destituir a imagem de Jesus, não, ali eles estavam simplesmente procurando aquele carinho, aquele alento, estavam realmente procurando por um pastor, talvez por uma palavra amiga, por um ombro amigo, realmente criar laços, né? Criar laços. E por que não? Por que não isso nós, né? Por que que nós, apesar de todo o nosso corre-corre do nosso dia, de muitas vezes a gente não ter tempo nem para comer, por que que a gente também não dedica um pouco do nosso tempo para sermos pastores? Para oferecer nosso ombro, para oferecer um alento, um carinho, uma palavra amiga para alguém que esteja necessitando naquele momento. O que nós cremos é que nessa passagem foi isso que Deus quis deixar, que apesar de todo o cansaço da missão dos apóstolos, ele se tornou pastor. Ele quis estar presente com aquelas pessoas. Ele não as expulsou, ele as acolheu. Então, que nós sejamos capazes de acolher o nosso próximo e aquela pessoa que esteja precisando realmente do nosso acolhimento, de uma palavra amiga, do nosso carinho, da nossa ajuda. Então, sejamos como Jesus Cristo, sejamos bons pastores, sejamos pastores para aqueles que estão à nossa procura. E muitas vezes eles não falam, mas a gente percebe. E quantas palavras mudam, né? E como as palavras mudam, quanto um ato de amor muda. Então sejamos bons pastores, sejamos prontos a acolher aqueles que necessitam, aqueles que estão procurando por um alento, como Jesus Cristo foi com essa multidão. Apesar de todo o cansaço dos seus apóstolos, dos seus discípulos, eles os acolheram. E mais para frente, né, nessa leitura, que talvez sejam o Evangelho do outro domingo, não verifiquei realmente, ele vai falar da multiplicação dos pães, né? Que ele vai dar a comida física, mas antes, para aquela multidão, ele ofereceu o de melhor, né? Que foi a alimentação espiritual. Então, que a gente consiga seguir realmente os exemplos de Jesus e sejamos esse pastor na vida de alguém ou de algumas outras pessoas. Então, era isso que a nossa reflexão de hoje. Sejamos pastores, vamos saber acolher, vamos acolher aos outros. Desejamos uma ótima semana
que ela seja uma semana de vitórias e que a gente consiga perceber, né, aquela ovelha que está precisando do nosso carinho, né, como pastores, e que a gente agradece mais uma vez e esperamos até o próximo Evangelho por nós. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, boa semana.